Olá, bem-vindos ao Festival Imaginações. Eu sou Isabelle Barreto, mestranda de Mídias Criativas da Escola de Comunicação da UFRJ. Estou hoje aqui junto com a minha colega de turma, a Mônica Clemes, também mestranda no mesmo programa, na Espiral do Conversa, que vai ter como convidado desse dia o Gabriel Menotti. O Gabriel Menotti, ele é criador do Museu Sem Paredes, é um pesquisador e curador independente, trabalha como professor assistente em curadoria, imagem e movimento na Queen's University, em Ontário, é autor e organizador de publicações sobre imagem e tecnologia, lançadas no Brasil e no exterior também. O seu livro mais recente, Practice of Projection, Stories and Technologies, coeditado com Virginia Crisp, coordena a rede de pesquisa em Festival Beside the Screen e, no momento, desenvolve o projeto Museu Sem Paredes, sobre museus e realidades virtuais, e uma coletânea histórica sobre mídia arte no Brasil. As espirais de conversa do Festival Imaginações, elas fazem parte de uma ação desse festival, que é a Galeria Heterotopias, da qual eu e Mônica Clemes somos curadoras. Bem-vindo, Gabriel, bem-vindo, Mônica, e vamos ter uma boa espiral de conversa para podermos sair um patamar acima depois da nossa conversa de hoje. Oi, Gabriel. Antes da gente começar a mostragem do que é o Museu Sem Paredes, eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha mesmo. Eu sei que o Museu Sem Paredes, esse termo vem do Monroe, do livro Museu Imaginário, mas vendo a forma como você faz a sua curadoria, né, na plataforma digital, ela me lembra muito, além do Monroe, o Warburg, né, com essas imagens todas colocadas e a gente tentando fazer ligações com elas. Existe uma complexidade muito grande, o Museu Sem Paredes são vários metaversos, são várias audiodescrições, você tem passeios virtuais, não só na forma de simulação, mas também na forma de áudio, e de uma certa forma você procura o sensível, né, dentro do que não é inteligível assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que surgiu a ideia, se dentro do seu processo criativo, e eu sei que você fez uma residência artística, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, se a construção, né, essa simulação, essa construção arquitetônica semelhante ao que é o Museu do Espírito Santo, ela foi feita dentro da residência ou ela foi feita, a residência entrou dentro dessa construção? Nossa, quantas coisas! Gente, bom dia, boa tarde e boa noite. De acordo com o tempo aí, no lugar de vocês. É um prazer estar aqui com a Isabelle e a Mônica. Obrigado pelo convite também. Festival Imaginações e a Galeria Heterotopias. E realmente é uma pergunta que já abre um monte de caminhos para a gente começar essa conversa, né? Antes de entrar no Warburg, talvez seja legal falar um pouco que essa ideia do Museu Sem Paredes e o uso desse termo específico tem a ver com o André Malraux, que tem um livro que chama Museu Imaginário, que eventualmente é traduzido como Museu Sem Paredes. Acho que a versão em inglês dele é traduzida como Museum Without Walls, Museu Sem Paredes. E foi essa tradução que eu preferi abordar, porque, como a Mônica comentou também, ela se refere à condição de um museu específico, nesse caso, que é o Museu de Arte do Espírito Santo, o MAIS. E o projeto, por um lado, ele tinha vontade de falar sobre o uso de meios de representação, como fotografia e como realidade virtual hoje em dia, como formas de expandir o projeto do museu, que é o que o Mauro já falava, mas também tinha essa ideia de refletir sobre o Museu de Arte do Espírito Santo como um museu específico. E o que estava acontecendo com o Museu de Arte do Espírito Santo no momento em que eu estava pensando no projeto era justamente uma reforma física do espaço, uma reforma da própria arquitetura do museu, que consistiu principalmente nessa derrubação de paredes. As paredes internas, que separavam diversas galerias, especialmente no andar superior, e as paredes, digamos, externas também. Era um museu que era um prédio antigo, um prédio público antigo do Espírito Santo, do Estado, que foi convertido num museu na década de... Eu não lembro agora, mas acho que foi
meados da década de 90. E, nesse processo, todas as janelas que davam para fora do prédio foram fechadas para poder criar aquela situação ideal de exposição que a gente veio a conhecer como um cubo branco. E a reforma do prédio, que começou em 2016, eu acho, teve como talvez o seu partido, essa por baixo dessas paredes internas e externas, o que criava um ambiente muito mais interessante em termos dessa conversa entre interior e exterior do museu, né? Então, quando a gente fala de museu, quando o projeto evoca um museu sem paredes, também está falando desse Museu de Arte do Espírito Santo que, de repente, virou sem paredes. Porque, originalmente, era para ter acontecido como uma exposição no museu. Foi um projeto proposto e, na verdade, foi um projeto financiado por um edital do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, voltado para exposições nesse museu. E é claro que essa reforma do museu eu achava super empolgante, porque cria uma série de problemas, uma série de contingências ali que, na minha prática curatorial, sempre são interessantes de se resolver, sempre são coisas interessantes de abordar, que era mais ou menos o que eu buscava fazer com esse projeto. Mas, para muitas pessoas, a falta de paredes ela é um empecilho. A gente pensa projetos de exposição, especialmente quando pensa em itinerâncias, por exemplo, ou quando até o próprio artista faz o seu trabalho, ele já pensa o curador projeta alguma coisa, ele pensa num espaço ideal, que é meio que padronizado, um espaço moderno, enfim, onde qualquer exposição pode caber de uma maneira quase intercambiável. Então, quando a gente tem um museu, um espaço expositivo que foge desses padrões, a gente começa a ter que se preocupar com coisas que já deveriam estar resolvidas. E foi o que eu vi muito acontecendo ali no processo da própria reforma do museu. De certa maneira, é um projeto que queria se relacionar com isso também. Como que, às vezes, muito do que a gente critica no âmbito, digamos, de crítica institucional como uma prática artística, mostrar que talvez a arquitetura do museu ela tem uma ideologia inerente, ela faz a gente se relacionar com a arte de uma forma inerente. A gente critica essas coisas, às vezes, num âmbito acadêmico, num âmbito de reflexão, mas quando a gente vai se relacionar com o museu de uma forma prática, com a galeria de uma forma prática, a gente vê que, enfim, o buraco é mais embaixo e, no fim das contas, existe uma razão muito, muito plausível para a gente estar acostumado e sempre voltar a esses espaços ideológicos, digamos, esses espaços modernos, né? E partir um pouco daí, mas também partir do Monroe e partir dessa ideia do museu imaginário, que para o Monroe era muito uma vontade de usar os meios de reprodução técnica, a fotografia, o vídeo, a imprensa, desculpa, o livro, mas eu diria que hoje em dia o vídeo também, a realidade virtual também, como um modo de expandir esse espaço da arte museológico, que, no fim das contas, é o espaço moderno. O espaço da arte como uma tábula rasa, onde você convoca vários elementos, vários objetos, e meio que cria um campo de equivalência entre eles, um campo de experiência e um campo de equivalência. E a fotografia, por ser reprodutível, por ser portátil, e ao mesmo tempo por ter essa relação que não só é uma relação mimética, é uma semelhança com o objeto que ela está representando, mas é até uma relação física, ser produzida pelo rastro, pela luz que reflete no objeto, ser o índice do objeto, ela permite a gente, por um lado, articular relações entre os objetos de uma maneira muito mais livre. Afinal, a gente pega fotografias em uma tabela, um conjunto de imagens, um livro, por exemplo, né? Um catálogo, sem perder elementos visuais, sem perder aspectos sensoriais desses objetos, que podem ser objetos artísticos, podem ser artefatos, que caracterizam os objetos como tais. E eu acho que é aí que tem essa conexão com o Warburg, que pensou uma história da arte a partir também de uma articulação muito, muito deliberada de reproduções, né? Com pranchas, com a ideia de um atlas de memória que buscava correspondência entre as imagens, que
Se a gente fosse usar o museu, o prédio, os próprios objetos como os nossos, digamos, as nossas unidades de gramática, seriam impossíveis de ser realizadas sem uma série de etapas anteriores que tornaria impossível pensar por meio dos objetos, né? Imagina só o trabalho que seria, digamos, pegar, usando o Museu do Espírito Santo como exemplo. No Museu do Espírito Santo, trazer esculturas antigas maias e talvez peças indígenas do próprio estado e talvez um quadro do modernismo brasileiro que estivesse em São Paulo, e tentar criar uma articulação iconográfica e iconológica entre esses três itens. Já é um trabalho enorme de produção, mais do que o trabalho de curadoria ou de reflexão, né? A partir do momento que a gente trabalha com reproduções, com a imagem, isso fica muito mais simples de ser feito. Então, existe essa correspondência aí, talvez. Eu nunca cheguei a investigar se uma rotina conhecimento da extensão do trabalho do Varbo, é possível que sim, mas para mim é uma coisa que está muito subjacente realmente ali na proposta do Marrot, como a proposta de um museu. Talvez essa seja o passo a mais que o Marrot dá, né? Ou talvez o que ele nos convida a fazer, de começar a pensar esses modos de reprodução, as imagens dos objetos, como parte dessa infraestrutura do museu. Acho que um outro pensador que faz um bocado isso, e que talvez não veio tanto à tona no projeto do Museu Sem Paredes, é o John Berger, que tem um livro chamado Modos de Ver, mas que, na verdade, originalmente foi uma série da BBC, e que falava muito desse processo de mediação da obra, não pela fotografia, simplesmente nesse caso, mas pelo vídeo e pela televisão. Pensando, por exemplo, o programa de educação artística que passava na BBC, como uma interface que às vezes nos faz conhecer a obra de uma maneira muito mais frequente do que o contato com a obra no museu e de uma maneira também muito mais codificada, né? Não por acaso essa série do John Berger, ou nessa série, o John Berger vai aproximar os programas de TV à publicidade e vai mostrar como é que, em ambos os casos, a gente tem outros modos de construção do pensamento, e aí a gente tem, por exemplo, a linguagem cinematográfica, quando ela dá um zoom, quando ela cria um movimento no quadro, por exemplo, né? Quando ela bota uma trilha sonora, como formas de direcionar a nossa leitura daquela obra e também de vender ideias, de vender valores. E eu acho que isso é feito ainda hoje em dia muito pelos museus, pelos artistas e pelos críticos, né? A gente está passando por uma fase hoje em dia, especialmente no cinema, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais absorvido também pelo campo da arte, do vídeo ensaio, do vídeo criticismo, né? De pessoas que usam o próprio YouTube como uma plataforma para poder apresentar e esmiuçar filmes. E, às vezes, assim como no caso dos museus e da arte, muito mais pessoas têm contato com esses paratextos, com essas críticas, com essas reações aos vídeos ou aos filmes, do que com os filmes em si. Isso que eu acho uma coisa muito interessante, que em algum momento a crítica já foi um pouco uma forma de direcionar a gente ao que ver, aonde ir, inclusive por razões econômicas mesmo, né? Que hoje em dia isso acontece muito ainda no campo do videogame, tem um monte de jogos que a pessoa pode comprar, então ela vai atrás de um crítico para ver qual seria o mais interessante de acordo com o gosto dela. Mas eu acho que no campo audiovisual e às vezes no campo da arte também, a gente está vendo ser desenvolvida uma crítica na internet que usa da representação, da mediação, como uma forma de suprir a própria experiência, digamos, original desse filme, desse objeto, dessa exposição, né? E, obviamente, a gente se sente muito tentado a pensar nisso tudo como uma espécie de degradação da experiência, uma degradação do objeto, porque é uma reprodução, porque é uma vista parcial e assim por diante. Mas eu acho que é muito mais produtivo, às vezes, pensar nisso como essa expansão do museu, essa expansão das nossas capacidades, nossas instituições de exibição e de, digamos, articulação cultural. E eu acho que o Museu Sem Paredes está um pouco imerso ou inserido nisso, né?
Eu acho que é um projeto que está começando ainda, começou com essa exposição no site, né? Mas a gente tem algumas outras etapas aí a serem realizadas ao longo, pelo menos, desses 2 anos. E é uma questão de realmente pensar como essas formas de mediação, que são cada vez mais presentes na nossa vida, elas cumprem esses papéis e expandem, ao mesmo tempo, a história da arte, como no caso do Warburg, o procedimento de pensar e articular a cultura, como o Malraux e o John Berg já traziam, e como hoje em dia a gente vê várias pessoas fazendo e rearticulando completamente, criando um circuito cultural que ele realmente é muito mais multidirecional. Embora a instituição ainda pareça impermeável a isso, ele inevitavelmente sofre os efeitos disso, né? E eu acho que é um pouco uma questão de reconhecer isso. E eu acho que também começar a convidar as instituições para entrar nessa conversa, porque às vezes a gente fica pensando que um museu na internet, exposição online, museu virtual, são coisas muito complicadas, são coisas muito tecnicamente difíceis de serem atingidas, mas no fim das contas, tudo que já está acontecendo aí nas mídias sociais e fora delas já são processos de reflexão e mediação cultural muito fortes, tanto que eles, de certa forma, competem com o que é a arte, o circuito da arte, instituições culturais, e eu acho que às vezes é muito mais simples para a instituição se tocar do que está acontecendo e talvez absorver alguns elementos disso do que tentar realmente recriar todo esse processo e se colocar na internet de uma maneira mais complicada, mais espetacular do que seria necessário. Esse aqui é o site do Museu Sem Paredes. Como a Mônica comentou, tem uma coisa meio warburgiana aqui, no sentido de que a gente tem vários, digamos, projetos participantes do Museu Sem Paredes, que são esses que estão aqui em cima da tela, né? Por enquanto, são 8 projetos, entre projetos mais literalmente em realidade virtual e outros projetos que são mais virtuais no sentido de trabalhar em possibilidades de museu. E aí se insere, por exemplo, o Museu das Emoções, se insere a Introdução ao Terceiro Mundo, de Aguataporã, que é uma exposição específica que aconteceu no mar. E esses participantes, eles aparecem na home aqui do museu, né? Como vários rastros, imagens, vídeos, citações, que sempre são reatualizados a cada vez que a gente abre a página normalmente. Então, criando essas relações meio transversais, meio misturadas, buscando justamente criar relações que não seriam óbvias entre cada projeto, né? Por exemplo, um projeto como esse aqui, que é o Riverine Archive, que é um projeto em realidade virtual para poder documentar uma série de processos de um par de artistas pesquisadoras britânicas sobre uma pesquisa em colaboração e escrita conjunta. Que poderia ter isso a ver com, digamos, o Museu das Emoções, né? Depois de tanto tempo relacionado, envolvido com esses projetos, eu consigo traçar vários paralelos aqui, mas eu acho que o interessante é ver como essas imagens, esses rastros, eles sugerem paralelos que os próprios visitantes podem descobrir. Então, o site em si é uma espécie de museu sem paredes, porque não tem galerias e não tem divisões entre os participantes. Eles estão aqui meio que misturados, nesse espaço mais horizontal, como um convite à produção e à descoberta de relações entre os vestígios de cada um desses participantes. E esses participantes eram o que a gente ia trazer para a exposição original que ia acontecer no Museu de Arte do Espírito Santo, que acabou não indo para frente por questões técnicas, mas, obviamente, hoje em dia, por causa da pandemia, que acabou tornando impossível a ocupação mais trivial desse espaço, né? E quando a gente passou o Museu Sem Paredes para a internet, a gente viu que talvez fosse interessante aproveitar isso para já poder abraçar esses outros lados da virtualização de museus que o próprio meio online proporciona, no sentido de que, não tendo acesso ao museu em si, ao museu prédio, ao edifício do museu, as mediações eletrônicas, comunicacionais, informacionais do museu
passam a cumprir esse papel, e, nesse sentido, a gente podia usá-las para recriar o museu de maneiras as mais variadas. Na exposição original, já tinha uma vontade de ter algumas obras em realidade virtual, e uma delas ia ser realmente uma versão que ia ser uma versão super realista a partir de um escaneamento do próprio prédio. Que eu pensei, como é que é possível trazer isso para esse contexto online, esse contexto de pandemia? A gente podia ter feito um aplicativo que as pessoas pudessem baixar e rodar na casa delas, mas isso não era tão interessante, porque o equipamento de realidade virtual necessário ele acaba sendo muito caro, quase ninguém tem. E o interessante da internet nesse contexto é justamente a acessibilidade que ela proporciona. Então, a ideia foi, em vez de fazer um super aplicativo de realidade virtual complexo para ser usado com óculos, usar uma plataforma que já estava disponível, que é o Mozilla Hubs. Hoje em dia tem várias plataformas para criação de exposições virtuais na internet. Algumas delas são simplesmente ambientes imersivos, que eles vão rodar no seu próprio browser como se fosse um videogame, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Algumas outras são também compatíveis com óculos de realidade virtual, que é o caso do Mozilla Hubs, que é uma plataforma gerada pela Mozilla, criada pela Mozilla, que é a mesma empresa que faz o browser Firefox, e tem algumas características nela que eram bem interessantes para a gente. Uma delas é o fato de que ela é em código aberto, então, a princípio, é uma plataforma que não só é gratuita, como qualquer um pode usar, qualquer um pode acessar, qualquer um pode instalar no seu próprio servidor e alterar. O que para a gente era muito importante, pensando inclusive em questões ligadas à obsolescência, em questões ligadas a como preservar obras de arte digitais. Ainda existem questões aqui, já que a obra de arte digital, a exposição digital, o espaço digital, ele, no fim das contas, ele é uma articulação de vários elementos que não podem ser simplesmente contidos em um arquivo, né? Você não pode simplesmente empacotar aquilo ali e salvar, você está na rede. A forma mais correta de preservar isso seria preservando toda a rede, que é impossível, mas já resolve alguns problemas em termos de obsolescência da plataforma, por exemplo, porque é algo que a gente pode rodar no próprio servidor nosso, e assim por diante. E a outra questão, além disso, é que ele era uma plataforma muito mais simples de ser utilizada, que, por mais que ele fosse compatível com óculos de realidade virtual de última geração, ele podia também rodar no próprio browser, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o nosso modelo do mais virtual. E ele também tinha uma característica que eu queria explorar desde o primeiro projeto Museu Sem Paredes, que era o museu como um espaço social. O museu como um espaço de convívio em que as pessoas vão não apenas para ver a exposição e encontrar obras. As pessoas vão para se encontrar, vão para fazer daquele espaço o que elas bem entenderem. Então, no caso do Mozilla Hubs, a gente tem salas que ficam na própria internet e que você se conecta com elas e outras pessoas podem se conectar simultaneamente. O que é uma coisa mais complicada de fazer se você está usando, por exemplo, um game engine, né, um programa para geração de espaços virtuais, como Unity e Unreal, porque isso demanda você criar um sistema de servidor, demanda você criar todo um protocolo para multijogadores, multiusuários, que aqui já vinha como padrão do programa. Então, qualquer pessoa que entre nesse link agora vai me encontrar aqui no Mais, e a gente vai poder conversar, a gente vai poder trocar imagens, a gente vai poder trocar conversas, textos e assim por diante. Então, uma das razões de a gente ter feito essa versão do museu virtual aqui foi essa, né? De criar o museu virtual como também um espaço social e como um espaço aberto a intervenções do público. Eu não vou fazer demonstração aqui agora, mas se eu quisesse, por exemplo, jogar um GIF aqui, seria possível. Se eu quisesse, porque isso aqui funciona mais ou menos como uma página da internet 3D. Por baixo aqui a gente está rodando uma biblioteca chamada iframe, está rodando JavaScript, está rodando um monte de coisa que é super padrão na internet, né? Então, em vez da gente ter que desenvolver uma plataforma específica para isso, a gente podia já pegar o que o Mozilla fez, e toda a comunidade do Hubs vem desenvolvendo, vem experimentando,
e usar isso como base para a experimentação de outras formas de museologia virtual. E, no mesmo sentido, a gente preferiu, em vez de simplesmente criar uma exposição para colocar aqui, né, convidar artistas e tal, fazer esse processo de residência como uma forma de convidar mais vozes, convidar mais participantes que, a princípio, a gente não saberia quem eram, né? Foi uma chamada aberta para o mundo todo, com uma vontade muito grande de atrair pessoas que nunca tivessem também trabalhado com realidade virtual ou mesmo com mídias digitais. Novamente, pensando que o Hubs é uma plataforma super acessível, fácil de entender, fácil de aprender, e que uma pessoa que venha de fora desse mundo da realidade virtual, do videogame, podia trazer para cá referências que essas comunidades não imaginassem, não teriam se tocado, e inclusive em termos de demandas, né? Então, a gente fez uma chamada que resultou na seleção de 4 projetos. No caso, esse aqui chama The Antioch Ant Farm Building in VR. Foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores e artistas. A proposta original foi feita pela Catalina Alvarez e a Liz Flintz. E depois... Opa, não vou entrar lá agora não. E depois a equipe foi também constituída por o Ty Clapsado, que era um ex-aluno delas, cuja ideia aqui foi ressuscitar esse prédio, que era uma escola de arte alternativa projetada pelo grupo Ant Farm nos anos 70, que faz parte, inclusive, da universidade onde a Catalina dá aula hoje, embora o prédio em si esteja abandonado. É um projeto que ela já tinha começado há mais tempo, em termos de preservar e reativar esse prédio, né? O projeto, desculpa. E, no caso, com essa residência, a gente conseguiu meio que criar uma intersecção entre o Museu Sem Paredes e esse espaço específico, que, inclusive, foi o espaço mais ativado, mais movimentado durante todo o período, digamos, público que a gente teve agora, né? Elas organizaram umas 8 atividades diferentes, envolvendo alunos e outros participantes delas, e várias coisas que aconteceram simultaneamente no prédio e no prédio virtual. Então, foi um espaço muito rico e foi muito legal ver, porque, a princípio, era um pessoal que não sabia nada de modelagem 3D, não sabia nada de realidade virtual, e fizeram um prédio super interessante aqui. De novo, aqui. Quem estiver, então, visitando aí depois o Museu Sem Paredes, aconselho muito dar uma olhada. Aqui a gente tem uma outra proposta, chamada Rigor Mortis, do artista brasileiro Renato Pera. E, nesse caso, foi também parte de uma pesquisa que ele já vinha realizando em relação a corpo, violência e essas representações meio exageradas, midiáticas, em torno principalmente da figura do zumbi. E o que ele fez foi transformar o Museu de Arte do Espírito Santo, que é esse aqui, num espaço de filme de terror, com vários modelos de zumbi, com compilações de filmes, com trilhas sonoras e com uma iluminação e uma ambientação completamente apropriada para o tema. Eu não sei se dá para perceber, mas esse aqui, essa sala, é justamente a mesma que a gente está agora, né? O que a gente fez foi criar um Museu de Arte do Espírito Santo padrão e convidar as pessoas a ocupar eles com os seus projetos. Mas, como vocês estão vendo, o Renato ele usou o prédio original, mas, no caso do pessoal do Ant Farm, eles fizeram uma coisa completamente diferente. Eles transformaram o mais no próprio prédio deles. O que é uma coisa que só é possível realmente na realidade virtual. Porque, por um lado, é um espaço completamente diferente, mas dentro desse arcabouço, dentro desse guarda-chuva do Museu Sem Paredes, significa uma outra versão no Museu de Arte do Espírito Santo para a gente. E acho que esse exercício, dentro dessa ideia aqui, é super legal de pensar. Até que ponto a gente pode mudar o prédio e manter a instituição. E aí vale tanto para o prédio virtual quanto para o prédio real do próprio mais, né? Aqui é um outro trabalho também que reinventou o mais completamente, o trabalho do Tom Watson, que é um artista canadense que já fazia parte da comunidade do Hubs, então ele já tinha outros trabalhos, outras instalações, exposições nessa mesma plataforma,
E para cá ele resolveu fazer um espaço que fosse completamente desumano, completamente gerado por computador. Então ele tem esse aspecto meio fractal, meio espelhado. E é um lugar muito difícil de navegar também, porque tudo se repete, você não consegue encontrar as pessoas direito. É meio Escher, né? Eu achei meio Escher. Meio Escher. É verdade. E o último trabalho, a última versão do Mais que foi feito durante a residência foi essa aqui, do grupo / projeto chamado Você é Encruzilhado das Suas Memórias, que a princípio era um projeto que tinha um componente performático muito forte, tinha uma atividade de ativação e uma oficina que iam fazer parte, que fizeram parte do projeto, né? E eu acho que é um projeto interessante porque, a princípio, o grupo de artistas ia fazer aqui no Mais mesmo, alterando o Mais completamente, mas aí na última semana, quando começaram a trazer os outros elementos, elas viram que ia ficar muito pesado se fosse aqui, e criaram essa outra versão completamente incrível do Mais, que é uma moringa flutuando no espaço, segmentada em várias salas diferentes, que foi uma estratégia de desenvolvimento para poder permitir que o espaço conseguisse rodar o ambiente com vários usuários ao mesmo tempo, que acaba sendo um outro gargalo que existe na criação enfim, de qualquer coisa que lide com computador, qualquer coisa que lide com rede, né? Você tem limites da banda, limites do processamento e assim por diante, e essas pequenas contingências infraestruturais acabam definindo elementos de design também, né? E como meu lado pesquisador, assim, como estudo de caso, eu achei muito legal o que aconteceu, e meu lado curador / público ficou encantado com a solução que elas deram para a transformação do Mais. Assim, eu achei um espaço super interessante, super bonito. Tem um pouco essa ideia de ser uma fragmentação em várias salas diferentes. Novamente, uma outra oportunidade para a gente pensar o que faz o todo da instituição, né? Será que a instituição em si está contida no prédio? Será que quando ela contém obras, ela realmente está simplesmente trazendo elas para baixo de um teto onde tudo vai ficar guardado e ordenado? Ou será que ordenar as coisas também depende da instituição sair do seu próprio espaço? Às vezes depende dela se fragmentar em vários lugares, né? Aqui tem algumas imagens do processo da residência, né? A gente se encontrava no próprio Hubs toda semana, e tinha também um canal do Discord que a gente tentava usar como base de conversa para poder trocar informações, trocar referências. Então, a primeira versão do Você Encruzilhado das Suas Memórias, quando ainda era no Mais, né, que era o Mais flutuando no espaço, no Mais original, digamos. E tem um vídeo também, se quiserem passar agora, que mostra, é uma pequena vinhetinha que mostra também o pessoal convivendo durante o processo. Essa pode ser a deixa ideal para isso. Mas, em suma, foi isso. A residência foi mais uma tentativa de expandir essa exploração e o diálogo sobre o que é e o que seria recriar o Museu de Arte do Espírito Santo numa versão virtual, convidando outras vozes, convidando outras pessoas que talvez trouxessem para esse processo elementos que eu nunca poderia imaginar. Eu fiquei muito feliz com o resultado mesmo. Acho que esse diálogo todo, com todos os problemas que aconteceram de realizar uma residência em realidade virtual no próprio Hubs, né? Foi quando a gente veio a descobrir que o filtro de áudio do Hubs é horrível. Se você não tem um fone, é imprescindível mutar seu microfone, porque, ao contrário do Zoom, nada é filtrado. Enfim, mesmo com todos esses percalços, foi um processo muito rico, produtivo e divertidíssimo. Eu queria fazer uma pergunta para você, baseado nessa visita que a gente fez, só para o espectador entender. Quando ele entra nessa sala e ele se depara com essa figura, ao ele clicar nessa figura que está na parede, ele entra num outro universo. Seria isso, né, Gabriel? Então, é assim, cada figura, ela é como se você atravessasse uma parede e, nesse atravessamento, você se encontrasse num outro mundo. Você fala na tua nota curatorial que você tem uma ligação umbilical metonímica, tanto com o espaço físico como esses outros metaversos, né? Com todos esses mais.
Isso seria um rizoma, né? Seria uma ligação rizomática, sim, porque não tem um que se sobressai ao outro, né? Cada um tem uma peculiaridade diferente. E aí, na tua curadoria, eu acho que cada um desses espaços, eles falam coisas diferentes. A gente tem o primeiro do celeiro, que permite um voo, né? Eu acho que ela coloca umas plantas baixas no chão e você tem que voar pelo celeiro para poder ver essas plantas baixas. Acho que é esse. Realmente tem um quê de rizomático, tem um quê de universos paralelos também. Aí até a planta baixa no chão, né? E você tem a possibilidade de sobrevoar essa planta baixa, né? Eu achei muito legal isso. Você tem o voo. Mas que a artista utilizou para potencializar a obra, né? Você não voa por voar, né? Esse voo tem um motivo, né? É muito bonito esse celeiro. Eu acho que nesse celeiro também tem uma sala de montagem, né? Com seriam vários vídeos, com várias apresentações, acho que é isso. É aqui. Um painel monstruoso. É porque, na verdade, e aqui a gente consegue ver que a sala virtual, e essa foto aqui é da sala real que existe ainda hoje, na verdade, né? Esse aqui é o prédio que foi pensado como uma escola alternativa de arte, já foi abandonado, está abandonado ainda, né? Tem realmente um aspecto do celeiro. Eu acho que essa coisa do celeiro é ressaltada porque o fundo que estavam usando originalmente era um milharal. E nesse caso aqui é uma sala que tem todos esses diapositivos. Foram transformados também nesse espaço muito ficção científica aqui. A gente pode... Você entra no globo, né? É um globo circular que você entra nele, né? E você tem essa experiência. É o virtual dentro do virtual. É o imersivo dentro do imersivo. Que é uma fotosfera, né? Uma foto 360 graus que eles fizeram como uma instalação um pouco que responde a essa coleção de... E eles fazem alguns shows também aí, né? Como é que o site ele mostra quando tem atividade ou quando muda atividade, Gabriel? Eles têm esse compromisso com você? Eles mandaram para a gente uma programação. A gente tem aqui embaixo uma aba de programação e aqui está a programação do próprio desse espaço, né? Plant Farm Art Building. A última atividade que fizeram foi agora 30 de julho. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar essas atividades finais. Tem uma exposição nova e eles alteraram completamente o espaço para isso. Isso é incrível. Isso é uma possibilidade. É muito mais simples fazer isso, obviamente, no espaço virtual, né? Mas veja só, uma obra pendurada no espaço, sabe? Uma imagem pendurada no espaço. Como eu disse, antigamente, esse fundo todo aqui era um milharal ensolarado. Agora está esse fundo sinistro, uma noite meio ruído branco. Então, é interessante ver como ainda hoje o espaço está vivo. Eles estão utilizando essas técnicas de museologia virtual para poder potencializar o modo como outros trabalhos são apresentados. E realmente, para mim, é um espaço completamente novo com esse novo evento aqui. Ele manteve a planta baixa, ainda bem, que eu amo essa planta baixa. Que é a planta baixa original do prédio mesmo, né? Foi desenhada por esse grupo Ant Farm, lá nos anos 70. E aí, você saindo desse espaço, que é um espaço contemporâneo, né? A gente pode dizer isso, né? Uma transformação de um celeiro num milharal, num espaço contemporâneo de arte. E aí a gente tem o outro metaverso, em que é uma cosmogonia, né? A Moringa é quase uma gênese, né? Ele fala... O espaço foi feito pela Pedra Silva, Garu e Rodrigo Lopes. Elas trabalham juntas, mas nesse caso o projeto, eu acho que o grupo também, como você tem cruzado das suas memórias, que é o desenvolvimento de um outro projeto que elas tinham feito antes, chamado Para a Terra Volta Toda Corpo e Matéria,
Aqui no espaço tem alguns elementos que vieram desse projeto anterior, mas também tem essa possibilidade de experimentar o espaço como... Acho que o espaço de Gênese é talvez uma forma bem precisa de descrever, porque tinha toda uma vontade de envolver o público nessa pesquisa, nessa escavação das suas próprias memórias, seus próprios gestos, muito inspirado numa pesquisa de saberes ancestrais. Uhum. Que acontecia, eu não sei se está ainda montado, né? Mas, tá sim. Onde foi realizada essa exposição com imagens, fotografias de família dos participantes, né? Que as artistas já tinham recolhido desde antes, por isso que foi uma atividade fechada, com um número limitado de participantes, horário certo. Contar as histórias das fotografias reunidas nesse círculo aqui, com esses pequenos altares, a partir das deixas que elas davam, usando esses limites do próprio Hubs como um sistema de conversa por voz. Então, que é complicado, né? Você saber quando é que você vai se colocar, quando você não vai se colocar, especialmente num ambiente online, né? Por causa desses pequenos lags. Eu achei essa metáfora aqui linda também, esse escavamento de memórias acabar gerando um pomar de imagens, que, como metáfora de um museu também, e um museu talvez que seja mais vegetal do que geológico, digamos, o mineral, é muito interessante também. Né? Um pomar ele, ao contrário do museu, ele precisa estar exposto aos elementos para prosperar, né? Então, acho que foi realmente esse contraste que você apontou aí entre as várias versões do mais, eu insisto em chamar assim até como um exercício de pensamento e de especulação, acho que foi super rico também, no sentido de que convida a gente a realmente pensar esses limites do que é, do que pode ser o museu, de quão ativo mesmo o museu e a tipografia pode ser nessa geração de conversas e de narrativas compartilhadas. O trabalho do Renato é muito interessante também. Eu acho que foi um dos que mais me impactou, porque a gente está vivendo tanta coisa, são tantas mudanças, são tantas crises que acontecem ao mesmo tempo, e parece que a gente está meio anestesiado, assim, e quando ele trata de zumbis, e põe aqueles zumbis ali dentro daquele espaço, dá uma sensação de um pouco de agonia, né? Um pouco de vontade de chacoalhar e dizer, olha, tem vida, tem cor, né? O mundo está aí, ele pode ser vivido. E aí eu queria conversar com você, porque quando eu entrei, tinham mais pessoas dentro da sala e a gente se relacionava com os avatares das outras pessoas, né? E os avatares, eles tiram um pouco essa coisa lúgubre, né? Que eles são bem coloridos, tem uns são voadores, né? Outros são meiguinhos, assim, e eu acho que tira um pouco essa introspecção que eu acho que ele pede um pouco. É muito interessante essa obra, muito interessante. Eu acho que o trabalho do Renato, eu imaginava que ele fosse abraçar muito mais essa coisa que, de certa maneira, ele fez, né? Abraçar essa coisa meio pobre, meio lado B da imagem gore, da imagem trash, do mal feito, né? E uma coisa que aconteceu durante o próprio processo de residência foi realmente ter reparado como que... Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui. Como que os avatares, não, os zumbis que ele trouxe para cá, né? Tem vários modelos de zumbi. Ele pegou de sites da internet mesmo, com essas animações de zumbi. Então, aqui meio como esculturas, mas eles se confundiam com alguns avatares quando a gente estava aqui, todo mundo junto, né? Talvez por causa da própria iluminação ser global e padronizada, todo mundo meio que ser atingido pela mesma iluminação, a gente misturava muito quem era avatar, quem era pessoa e quem era esses zumbis que estavam se movimentando. Mesmo porque um zumbi poderia ser uma pessoa. A diferença principal é que os avatares do Hubs, eles têm... O dele com as sombras, né? O trabalho dele com as sombras, assim, é fantástico, né? Porque o Avatar não tem sombra, né, Gabriel? No caso aqui tem o Hubs. Tem.
Boa pergunta. Olha bem o avatar que eu estou usando, por exemplo. Né? É o tipo de avatar que, se você visse nesse contexto... E, na verdade, eu comecei a usar esse avatar justamente na atividade que o Renato organizou, que foi uma Pois festa. é, você não tem sombra. Assim, Esse aqui não tem sombra. Não, o que diferencia o avatar dos zumbis, os zumbis têm sombra, uma sombra potente. Quase como se o avatar fosse o zumbi, né? Porque normalmente esses seres eles não têm sombra, não espelham, né? Não é a característica dos vampiros. Essa coisa de espelho é interessante porque um espelho no ambiente virtual, ele custa o dobro do poder de processamento, porque ele meio que está repetindo todo o mundo ali do outro lado. Né? Muitos desses sistemas, desses mundos, eles criam a imagem a partir de uma simulação justamente da luz, de como a luz rebate nas coisas, e um espelho, por mais simples que ele pareça, ele é exatamente a duplicação do seu espaço. Os avatares acabam afetando o modo como a gente experimenta esses espaços, como você mencionou. Né? Inclusive, vou tirar isso daqui, porque vai saber onde vai passar. Não sei se o YouTube pode achar ruim demais. Mas enfim, um outro espaço meio Halloween que eu vi criado por Hubs oferecia, logo que você entrava nele, alguns avatares que você podia usar justamente para entrar no clima da coisa de fantasia, tanto a fantasia do Halloween quanto a fantasia de monstro, né? Para poder ficar parecido com todo mundo. Você pode subir qualquer avatar que você quiser para cá, você pode fazer o seu avatar. Algumas pessoas fizeram sites que permitem você customizar um bonequinho para poder usar no Hubs. E, no geral, uma das coisas interessantes de ambientes virtuais é justamente você usar o avatar como um modo de se expressar. O quarto espaço, que é muito parecido com o Escher das Chaminés, ele está do lado de fora, né? O único... Não, se bem que o dos povos originários, da roda de conversa, ela também acontece, mas é entre muros, né? Ela tem um pomar, ela tem uma fronteira. E nesse não, nesse você está no espaço, né? A serialidade está no centro, né? Mas você não está nesse centro, você está no entorno desse centro. Eu acho que tem um pouco essa ideia de, como você falou, tem um centro, né? É um espaço que ele não tem muito uma regra humana, ele tem uma simetria, uma organização, né? Uma geometria mesmo. Para ver melhor quando a gente vai para longe. Uma geometria que ela não é meio que criada para ser percorrida. Tem uma lógica de leitura ou de percurso muito óbvia. Né? Na verdade, não tem lógica de leitura e percurso nenhum. São só blocos empilhados. A criação do espaço parece completamente acidental a esse processo. Que acaba não tornando ele um espaço muito divertido e muito interessante de se e ao mesmo tempo parece... outros, mas é um... Ao mesmo tempo parece um labirinto, né? É alguma coisa que parece carregar a possibilidade de ter alguma coisa, se você percorrer, mesmo sabendo que não tem, você tem a necessidade de percorrer e entender, ou, enfim, parece mesmo um labirinto, assim, como se fosse um jardim, assim. É muito legal, eu gosto muito desse trabalho também. É um trabalho, assim, acho que essas explorações abstratas, por exemplo, são super legais. Tem uns detalhes que eu acho muito bonitos também, que é, se você entra em algum desses quartos... será que o Tom desligou? Aqui, por exemplo. Essas janelas aqui, elas dão para lugar nenhum. Né? Elas dão... Esse cara aqui dá para lugar certo. Essa aqui outra dá para uma parede, mas ainda assim você vê o céu. Porque o padrão do funcionamento aqui é você repetir na janela a skybox, que é esse invólucro, digamos, do espaço todo, né, que a gente vê lá fora. E no caso aqui, ele usou o padrão mesmo. Então, esses pequenos detalhes eu acho muito interessantes nesse espaço em particular, porque ele realmente brinca com a artificialidade dessa geometria computacional. Mas é um espaço que tem uma aridez muito grande. Quando você tenta encontrar com as pessoas aqui, nas reuniões que a gente fazia aqui, eu ficava meio exasperado tentando encontrar as pessoas. Porque você nunca sabia de onde é que vinha o som. Né? No Hubs também tem uma questão da especialização do som. Quando você está mais longe da pessoa, você escuta ela mais baixa. Se ela está à sua direita, você vê o som vindo da direita. Mas
como é um espaço tridimensional, você está voando, além de esquerda e direita, tem frente, trás e alto e embaixo, era muito difícil encontrar as pessoas. Eu ficava, aí, às vezes, eu ia indo para o lugar achando que o som estava ficando melhor e ficava pior, e aí eu não sabia voltar. É um labirinto, é efetivamente um labirinto. Podia ser um ótimo videogame também, sabe? Ter coisas escondidas aqui, do outro lado, né? Mas eu acho que essa aridez fazia parte da proposta mesmo. Nesse sentido, eu acho muito eficiente no que ele se propõe. Como você lida com isso? Como você lida com a possibilidade do usuário ter muito mais poder sobre o modo como ele próprio está no espaço de representação? Como é que ele vai se representar num espaço de representação, né? Quando você entra no museu, não necessariamente você sabe qual é o espaço de representação, né? É a mesma coisa assim, você vai no museu de uma primeira vez, você tem que tirar o sapato, você está com a meia furada, sabe? Sabe uma coisa assim? Eu acho que é um pouco isso. Assim, quando você entra na sala do Zumbi, eu acho que você não espera estar entrando naquela sala, com aquele ambiente. Assim. Então, como fazer dar a oportunidade de permutar também, né? Porque fica mais imersivo, eu acho. O artista, o Renato, por exemplo, poderia ter proposto um avatar. Eu acho que em algum momento ele até pensou nisso, mas como foi um processo de residência, acho que a gente teve um mês, a gente manteve todas as permissões possíveis, então quem quiser visitar ele e inserir um objeto novo, está completamente convidado a fazer isso e pode fazer isso, né? Esse botãozinho aqui, Place, verde, é justamente um botão que permite você adicionar elementos na sala. E eu acho uma coisa incrível que tem essa canetinha aqui, laser, que serve para apontar coisas no Hubs, mas também serve para riscar o espaço. O que é o máximo do vandalismo possível do mundo. É um rabisco que fica gravitando o museu. E ele vai sumindo com o tempo, mas se outra pessoa visitar aqui agora, vai ver esse grafite. Se eu sair, o grafite vai continuar depois que eu saio. Então, por mais que isso possa ser, talvez, chocante para uma sensibilidade mais tradicional, eu acho uma das coisas mais ricas do Hubs. Mas esses rabiscos e a colocação desses objetos você só consegue nesse metaverso, nos outros não, né? O Hubs, ele tem, toda vez que você cria uma sala, você consegue determinar as permissões que você vai dar para os visitantes, né? Você pode ligar ou desligar, por exemplo, aquela possibilidade de voar, que também é a possibilidade de atravessar paredes, né? Quando você voa, você atravessa paredes, então você tem pontos de vista que, a princípio, não seriam possíveis. Se você, como criador, quer restringir os pontos de vista e o acesso de alguma maneira, ou talvez propor uma experiência mais próxima do real, você pode desligar a possibilidade de voo. Você pode desligar tudo isso aqui de criar ou inserir elementos e objetos. No caso, o Tom, eu lembro que ele desligou, acho que quase tudo, menos voo. O Renato, ele desligou a possibilidade de voo, porque por mais que seja um espaço absurdo, ele queria que as pessoas percorressem esse espaço em toda a sua opressão, né? Eu sinceramente não lembro os outros. Eu acho que no caso do Para a Terra, algumas salas são desligadas, outras não, porque algumas salas convocam o público a se colocar no espaço, a intervir no espaço, e outras a ideia é que, pelo contrário, não seja assim. Que até é um modo de você propor uma outra relação, de você convidar a um certo tipo de concentração ou de atenção que não estaria dado no contexto de anarquia total. Né? Se eu consigo simplesmente usar isso aqui como meu espaço de rabisco, enfim, eu tenho uma relação específica com esse espaço e eu acabo também intervindo na relação que outras pessoas podem ter com esse espaço. Mas diga lá. E as pessoas rabiscam muito, Gabriel? Eu acho que não muito. Eu gostaria de ver as pessoas rabiscando mais. Aqui, só para mostrar, pessoal, o espaço do próprio Renato, né? Dá para ver essa coisa do nome dos avatares em cima, né? Que acaba criando a principal diferença entre a gente e os zumbis, pelo menos de longe. Eu acho que é interessante pensar nessas possibilidades de expressão do eu e de ocupação do espaço que essas tecnologias dão
pensando inclusive no modo como a gente recria nossos corpos virtualmente, né? E como a Mônica comentou, às vezes isso pode ser um problema, pode causar algumas dissonâncias cognitivas dependendo do espaço que é criado, né? A gente vê no espaço do Renato um astronauta, um robozinho flutuando e assim por diante, mas acho que nessa perspectiva muito aberta do Museu Sem Paredes foi super legal pensar até quando que a gente não pode explorar a idiosincrasia dos espaços virtuais. Mais do que ser um ambiente tridimensional, ele é um ambiente em que a voz acaba sendo muito importante também, né? A gente tem avatares que não tem vídeo. Isso eu acho que é um ponto positivo no sentido de que você não se sente tão vigiado ou tão preocupado com a sua própria imagem. E só talvez para concluir, apontando para outros dois projetos, outros dois elementos aí do Museu Sem Paredes, que tem a ver com imersão, um deles foi essa série de podcasts chamada Visitas Guiadas, que assim como esses mais virtuais, a gente quis criar outras possibilidades para o museu que não eram viáveis na vida real. Aqui também a gente convidou algumas instituições e grupos locais do Espírito Santo para poder pensar exposições e criar audioguias para exposições ficcionais que estariam acontecendo no Museu de Arte do Espírito Santo. E eu acho que o áudio, às vezes, ele é muito desprezado como uma mídia imersiva, e eu acho que talvez seja a mídia mais imersiva que a gente tem, porque, por um lado, ele tem esse componente afetivo muito forte, né? Esse sussurro nos ouvidos, e tem também uma qualidade espacial muito clara ali, né, na questão sonora, e, ao mesmo tempo, ele deixa muito por conta da imaginação, que talvez seja a tecnologia mais imersiva que a gente tem. Então, a gente tem essa série aqui de seis visitas guiadas, 6 audioguias ficcionais, que a gente fez para o Museu Sem Paredes também, brincando um pouco com o que seria a representação oficial do Museu do Estado, é o Museu de Arte do Espírito Santo, mas e se o Museu de Arte do Espírito Santo fosse, por exemplo, regulado, gestado, gerenciado por uma outra instituição, como, por exemplo, o Instituto Raiz da Piedade, que trata da memória do sangue, né? Que é oficial, mas é um outro tipo de oficial. E, além disso, a gente teve um outro braço do Museu Sem Paredes, que foi uma experiência com realidade aumentada, que pegava algumas obras que estão no museu, no acervo do Museu de Arte do Espírito Santo, por meio de escaneamento 3D, transformava ela primeiro nesses modelos tridimensionais, que você pode explorar, baixar, interagir, visitar, enfim, na internet. Também é possível você baixar eles e ver no seu próprio computador e você talvez criar alguma coisa com eles, incorporar eles ao seu filme, ao seu jogo, ao seu espaço 3D, ao seu universo virtual. E, além dos próprios modelos, a gente também fez uma série de filtros de realidade aumentada para Instagram. Então, que foi pensado menos como objetos 3D e mais como, novamente, uma plataforma, uma interface de acesso a esses objetos. Obviamente, uma expansão do museu por meio de sistemas que já estão disponíveis e que já estão sendo utilizados pelo público, né? E que, de certa maneira, a gente pudesse pegar carona neles para poder ampliar o acesso a esse acervo, mas, ao mesmo tempo, ampliar essas releituras do acervo a partir de recontextualizações. A gente já fez algumas atividades com escolas que são sempre super divertidas e são sempre muito poderosas, eu acho. Seria uma forma de ampliar a divulgação, né? Acho que, em primeiro lugar, tem essa vontade de usar como divulgação e acesso, mas especialmente no caso do filme de realidade aumentada, que convida a essa reorganização e recontextualização. A gente quer ver um pouco como é que isso aqui vai gerar, enfim, leituras alternativas, para não dizer leituras antagônicas do que a gente tem no acervo, né? Onde é que esse acervo pode chegar. Você pretende ampliar essa coleção de filtros de realidade aumentada? Sem dúvida, eu acho que é super legal, inclusive, a possibilidade dada aqui pelo filtro, né? É um projeto meio que paralelo ao Museu Sem Paredes, chamado Nossos Acervos. Se vocês forem instagram.com/nossos acervos, seguindo a página, você tem acesso aos filtros. É uma possibilidade interessantíssima de trazer as obras de arte
do Museu do Espírito Santo para a sala de aula e criar um pouco essa situação alternativa. O que eu ia falar é que a primeira oficina, o primeiro encontro que a gente teve foi com uma turma e muito dos alunos nunca tinha ido ao museu. E aqui, obviamente, não é a mesma coisa. Eu acho que cria uma condição de intimidade com a obra que às vezes não é possível no museu. No museu você vai lá ver a obra, talvez você traga uma reprodução dela para casa para escrever alguma coisa, mas aqui o que a gente viu foi os alunos colocando a obra nas casas, na escola deles, criando filmes com as obras, sabe? Pegando o que a obra representa e transformando aquilo ali numa criatura fantástica que contracenava com eles. Então tem uma dimensão dramática que a realidade aumentada cria e possibilita, ou que ela talvez naturaliza ou torna mais simples, que a gente acha que talvez seja a potência desse trabalho aqui, desse projeto. Gabriel, a gente quer agradecer muito, muito a você. Eu acho que, nossa, foi uma visita guiada muito legal. Eu espero que os nossos espectadores possam compartilhar, né? Eles podem visitar sozinhos o Museu Sem Paredes, não é isso? E se eles quiserem usar o filtro e quiserem compartilhar essa imagem deles com filtro, eles também podem mandar para você, porque acaba sendo uma galeria também, né? Como cada um coloca cada obra, né? Pois é, o que a gente vai criar no feed da página é justamente essa galeria mostrando as leituras possíveis. Como ele já tinha algumas que estavam aqui, a gente tirou meio que para poder fazer o lançamento oficial, mas esperamos que apareçam. A gente vai ressuscitar as antigas e trazer novas também, porque acho que é um pouco isso, né? Enquanto o museu virtual é essa tentativa de recriar o museu, aqui é um pouco a tentativa de tirar o acervo do museu e colocar ele no mundo. Novamente, um gesto que usa da tecnologia de imagem digital como a sua ferramenta. É um pouco o inverso do selfie, né? Porque o selfie você está no local tirando fotografia junto com a obra, né? Nesse, a obra vai até você, né? Nesse sentido, é um bom slogan, inclusive, né? Para você poder fazer o seu selfie em casa, o seu selfie com a obra em casa. Porque também pode, né? Você também pode fazer o selfie em casa com a obra. Muito legal. Novamente, fica o convite também para todo mundo visitar o site do projeto é museusemparedes.com. Tem vários participantes aqui, vários museus, projetos de museu possíveis que podem ser interessantes para vocês conhecerem. E também, no menu aqui de baixo, tem essas variações do mais que se valem da internet como sua plataforma. Então, outros mais, que são os museus virtuais, visitas guiadas, esses podcasts, e os nossos acervos, que são os sítios de realidade aumentada, que também estão em @nossosacervos no Instagram. Façam uso dos filtros, mandem para a gente, que a gente logo coloca eles no ar. A Espiral de Conversa ela vai ao ar no dia 28, vai estar disponível dia 28 de agosto, no Festival Imaginações, da qual a Galeria Heterotopias, onde o Gabriel Menotti, juntamente com outros convidados expositores, né, vão estar lá, e Mônica e eu fizemos a curadoria da galeria. Agradeço a presença do Gabriel, agradeço também o Francisco Procópio, que é o nosso apoio técnico, graduando da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aguardo todos vocês dia 28 e 29 de agosto no Festival Imaginações e também na Galeria Heterotopias. Obrigada. Eu agradeço vocês, Isabelle e Mônica, por uma super conversa. É sempre bom poder trazer essas inquietações e, enfim, conversar com pessoas que estão interessadas nesses mesmos temas, porque eu acho que é assim que a pesquisa vai para frente e essas experiências também circulam e variam. Amém. Muito bom.